Boa noite, amados irmãos. Paz do Senhor a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, que vão assistir, ouvir essa ministração, que essa palavra ela possa vir de encontro ao coração de vocês. E é muito bom poder, em meio a esse isolamento social, a tudo que tem acontecido no Brasil e no mundo, o prazer de ouvir a palavra de Deus e de estarmos recebendo essas ministrações, essas palavras que verdadeiramente são palavras poderosas do coração do Pai, primeiramente, para alimentar as nossas vidas mediante a dias tão difíceis, a grandes perdas e tudo o que está acontecendo, eu posso dizer, na face da terra. Mas o meu desejo é que sejamos fortes e que venhamos resistir a cada dia a esse mal e que tudo que está ao nosso redor e tudo que está acontecendo. E não tem coisa melhor e mais importante do que nós estarmos conectados, do que estarmos com o coração aberto àquilo que vamos ouvir de Deus e o que nós temos ouvido nesse dia, porque eu costumei dizer em outras ministrações que nós não estamos abandonados, nós não estamos largados e o evangelho do reino, o reino dos céus, ele não parou de trabalhar ao nosso favor, assim como o reino das trevas, ele também não parou de trabalhar contra a sua vida. Nós ainda estamos sobrevivendo e vivendo debaixo de uma grande guerra, debaixo de uma grande tribulação, aonde a palavra de Deus em Efésios 6:10 em diante vai dizer que Deus nos convida a nos vestir com a sua armadura para que nós venhamos combater esse bom combate e venhamos estar cheios de Deus, venhamos estar cheios da sua presença e cheios do seu poder. Hoje eu quero, junto com os meus irmãos, ler a palavra que está em Marcos capítulo 4, verso 35. E daqui a gente vai tirar algumas direções, algumas coisas gostosas que tem na palavra de Deus para as nossas vidas nesses dias. Amém? Abra sua Bíblia lá então, Marcos capítulo 4, verso 35. Tá bom? Tá ok? E aqui nós vamos andar sobre essa palavra, que nós vamos caminhar, que nós vamos possa ser direcionado através daquilo que nós vamos ouvir, daquilo que nós vamos falar hoje da parte de Deus Pai. Amém? Antes eu gostaria de fazer uma oração e pedir que essa palavra ela possa te conduzir a um lugar de refrigério, a um lugar de certeza, a um lugar onde que o Senhor vai guardar o teu coração. Feche teus olhos comigo, por favor, você pode fechar e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, primeiramente eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor pelo teu Espírito que habita em nós e que em nome de Jesus, nesses dias, o Senhor nos dê forças e fé para suportar, para caminhar e para acreditar em tudo aquilo, meu Pai, que os nossos ouvidos ouviram, mas hoje nós estamos vendo como, meu Pai, seria um momento de luta, tribulação, perseguição, dificuldade. Mas a única coisa que nós desejamos nesses dias, de todos os nossos corações, para nós e para nossa casa, para nossa família, é que todos venham permanecer no Senhor e se fortalecer naquilo que o Senhor já disse sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Eu quero começar lendo, nessa noite essa palavra que é sobre, e você já pode ter lido isso muitas outras vezes, vai falar sobre a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passamos para o outro lado. Isso Jesus falando, vamos passar para o outro lado. Isso porque ele já estava há um tempo ministrando sobre um barco, e ele estava no rio, e ali ele estava ministrando, ele estava ensinando aos seus discípulos.
e quando ele vai passar para o outro lado, é que ele já está indo para uma outra missão. E no verso 36 vai falar: e eles deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, né, outros barquinhos e outras embarcações ao redor. E levantou-se um grande vento, um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não, não se dá ou não se preocupa se nós perecermos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Versículo 40, e disse-lhe: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Como vocês não têm fé? Eu vou gravar bastante essa parte B desse versículo. Por que estáis tão temerosos? Não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Aqui então nós estamos, né, em um momento onde que Jesus estava ali com os seus discípulos, com aqueles que eram, posso dizer assim, os mais próximos, a quem ele ensinava, a quem ele conduzia, né, a aprender o evangelho, aquilo que eles depois propagariam, daqueles depois, né, eles viriam ser aqueles que iam pregar, que iam apresentar esse evangelho puro às nações, aos povos, né? E Jesus, como em muitas outras narrativas, ele trata muito essa questão do se nós estamos caminhando com ele, a nossa fé tem que ser para que nós venhamos continuar caminhando e nos fortalecendo naquilo que ele está falando. Eu peguei essa passagem, esse acontecimento que aconteceu nos dias de Jesus junto com os seus discípulos, onde Jesus estava pregando em um lugar e ele estava ali, ele tinha sentado, porque a multidão em terra era muito grande, ele estava sentado dentro do barco, à beira, posso dizer assim, à beira-mar, à beira do rio. E naquele momento que Jesus estava ensinando o povo, ele, por um bom tempo, ele ministrou, ensinou, e ele ensinou os seus discípulos, e ele pede para que eles venham para outra banda do mar, para que eles vá para outro local. Isso porque eu creio que já tinha um planejamento, já havia uma direção do Espírito Santo dentro do coração do próprio Senhor Jesus, para que ele viesse a estar andando e sendo conduzido naquilo que era o desejo do Pai para aqueles dias, né? E no meio do caminho, nós podemos dizer que quando esse barco entrou mar adentro, entrou rio adentro, no meio do caminho houve ali algo que não é muito comum, não muito natural, mas posso dizer que entrou uma frente fria, entrou um temporal, ou o tempo virou, como a gente muitas vezes fala aqui no litoral. E esse tempo ele fez com que os ventos fortes que entraram levantassem ondas, que a Bíblia vai falar que essas ondas vinham sobre o barco, por cima do barco. E agora você tem a sua imaginação e imagine Jesus deitado num barco com mais 12, vamos dizer assim, aqui os seus 12 discípulos, e com esses 12 discípulos aqui, ele está à deriva, ele está no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas. E Jesus, especificamente, ele tinha ministrado, eu posso dizer assim, toda aquela manhã e tarde, todo aquele dia, e ele estava cansado, e ele fez o que? Ele dormiu, ele foi descansar. E aqueles homens que ouviram o evangelho, que ouviram a palavra, eles estavam no barco ali, eu posso dizer que ora meditando, ora tentando entender
e ora tentando não, ora tentando compreender o que Jesus estava ensinando. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu costumo dizer e gosto muito de pensar nisso, é que todas as vezes, todos os minutos que eles estavam com Jesus, em tudo que Jesus fazia, em tudo que acontecia, era uma lição de fé para que a fé daqueles homens fosse ativada e a fé daqueles homens fosse trabalhada para que eles fossem capacitados para poder fazer coisas maiores, para poder andar sobre aquilo que foi dito sobre eles e aquilo que Deus planejou para as suas vidas, né? E aqui nós vamos ver que o desejo de Jesus Cristo no verso 40 é que, mediante a tudo aquilo que eles já escutaram, mediante a tudo aquilo que Jesus estava falando, é que eles tivessem fé. E a fé, ela é algo que nos faz enxergar além, nos faz enxergar aonde não tem. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, muitas vezes nós não vamos ver as coisas acontecendo, mas a nossa fé ela vai fazer as nossas vidas esperar. Nós temos uma capacidade de esperar por aquilo que vai acontecer. E isso é muito bom, isso é transformador para as nossas vidas, porque isso vai mostrar que tudo que nós estamos aprendendo, tudo que nós estamos ouvindo da parte de Deus é para nos ensinar, para poder fazer com que nós venhamos ter uma fé ativada para que no dia da tribulação e do dia da dificuldade, principalmente, nós não venhamos ser fracos. Por isso tem um versículo que eu amo muito, né? Agora de cabeça não sei o endereço, mas que diz que se no dia da angústia a tua fé for pouca, né? No dia da angústia te mostrares frouxo, a tua fé será pouca. Então nós somos convidados no dia da angústia, a sermos pelo menos perseverantes e fortes, crendo. E a partir do momento que nós perseverarmos, que nós sejamos fortes, a nossa fé vai fazer com que a tribulação, a luta, tudo que está ao redor trabalhando contra as nossas vidas, venha a ser derrotado, venha a ser uma fase passada e que nós venhamos compreender aquilo através da nossa fé, e a nossa fé ativada vai fazer com que nós venhamos vencer esses lugares, vencer essas lutas e vencer isso que nos rodeia. Então nós somos rodeados todos os dias por lutas, por tribulações, por dificuldades que hoje que nós somos filhos de Deus, ao qual nós entregamos as nossas vidas, agora é necessário com que essa fé ela venha estar ativada para que nós venhamos suportar, que nós venhamos combater e saber que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, como está escrito. Eu escrevi algo aqui, fiz um texto que sobre o assunto, né? Nós estamos aqui tratando, que é a questão de fé, e fé para crer, fé para acreditar, uma fé que verdadeiramente não é baseada naquilo que nós estamos vendo, mas sim naquilo que nós estamos crendo. É uma fé eu posso dizer que de acreditar naquilo que não é visível, mas de uma forma muito mais intensa. Aqui quando eu escrevi uma coisa sobre Deus deseja que andemos na verdade do Evangelho e sendo conduzidos pelo seu Espírito. E eu gosto muito de pensar nisso porque eu olho para a vida de Jesus e você vai ver que o próprio Senhor Jesus, ele, em todo o seu ministério, em toda a sua caminhada no Evangelho, em tudo aquilo que Deus Pai o chamou para fazer, ele andou sobre aquilo que o Pai falava, e ele fez aquilo que o Pai já tinha determinado no seu coração. Por isso ele disse,
Por isso que está escrito, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo daquilo que o meu Pai me manda. Eu falo do que o meu Pai mandou falar, do qual é a direção do meu Pai. Então você vê que ele tem uma ligação totalmente íntima, forte e plena em toda a narrativa da Bíblia, que ele está em conexão direto com o Pai, para que ele seja conduzido pelo Espírito a fazer aquilo que tem que ser feito. Então você vê que o Espírito Santo, ele em Mateus capítulo 4, acho que quando Marcos também capítulo 4 vai mostrar que, lá Mateus capítulo 4 vai mostrar que Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito, né? E o Espírito Santo levou ele até o deserto, para que ele fosse experimentado, tentado pelo diabo, né? Mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele passou essa fase, ele ganhou, ele foi vitorioso, porque ele era o Filho de Deus, então assim, a vitória já estava decretada sobre ele. Mas mediante a essa vitória, ele acreditou e ele resistiu aqueles dias que foram dias difíceis. Quando nós falamos em 40 dias num deserto, nós falamos em 40 dias jejuando, em 40 dias com o corpo fraco e necessitando de alimento, nós estamos vendo que Jesus ele foi levado ao extremo que um corpo humano pode ser levado. E Jesus, a Bíblia vai falar que Jesus era homem. Aqui ele não está falando de Jesus que usava os poderes de um filho de Deus para poder resistir isso, não, mas ele resistiu no seu corpo como homem, no seu corpo. Ele resistiu a essas dores e ele passou essas tribulações ao qual ele foi conduzido pelo Espírito. E esse mesmo Espírito, ele deseja nesses dias conduzir as nossas vidas. E por que ser conduzido pelo Espírito, pastor? Porque as nossas vidas, muitas vezes, quando nós enxergamos o nosso passado, nós vamos entender que nós fomos sempre conduzidos pela nossa carne, nós fomos sempre conduzidos pelos nossos sentimentos ou pela nossa alma. E nós vimos que não deu certo, porque muitos de nós sofremos e até hoje sofrem algumas consequências por conta dos pecados, por conta de não ter uma direção, não ter uma exatidão conforme tudo que está sendo feito, e por não haver clareza, porque a Bíblia fala que enquanto nós não conhecíamos a Jesus, não conhecíamos o Evangelho, nós estávamos mortos, mas agora nós fomos vivificados. Então, a partir do momento em que nós entregamos o nosso coração para Jesus, Jesus, ele iluminou os nossos olhos para que nós venhamos agora olhar para o mundo, não a partir de como nós éramos carnais e olhávamos a partir da nossa alma, olhávamos a partir da nossa carne humana pecaminosa, mas agora nós olhamos a partir do Espírito de Deus, nós olhamos a partir daquilo que Deus está olhando. E por isso Deus deseja com que eu e você, com que a igreja do Senhor, ela aprenda a andar no Evangelho, ele tem esse desejo de que nós devemos aprender a andar na verdade do Evangelho. Porque se você for ver mundo afora, existe várias interpretações de muitas coisas. E existe muito evangelho que não é a verdade do evangelho. E eu vou dizer que o evangelho de verdade é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho da palavra de Deus, que não tem variação, não tem nenhum engano, mas palavras que se completam, que ela mesma se explica. Então nós vamos ver aqui que andar na verdade do evangelho, ser conduzidos pelo seu Espírito, é a forma com que nós temos como andar na presença de Deus sem errar, sem falhar e sem ser enganado, principalmente. O Evangelho, ele nos dá uma certeza, uma firmeza de muitas coisas que nós estamos vivendo. Eu vejo aqui que homens que estavam aprendendo, estavam andando com Jesus, discípulos, né? Homens que estavam aprendendo a entregar toda a sua vida a um chamamento, a um chamado. Esses homens, na maioria dos momentos que eles são levados a grandes conflitos e a grandes
lutas, eles mostram para Jesus, eles mostram na narrativa da Bíblia que a fé deles naquele momento da tribulação, da aflição, a fé deles foi pouca, foi fraca, e eles não conseguiram enxergar da forma com que Cristo já estava ensinando ou já estava mostrando. E infelizmente eles acabam tomando algumas broncas, né? Eu posso dizer assim, algumas lições de Jesus, porque Jesus chamou eles para poder fazerem coisas maiores, que eles só descobririam conforme fossem andando junto, amadurecendo, e a fé deles fossem, eu posso dizer, a fé desses homens fosse aperfeiçoada, transformada, para que eles andassem no nível onde eles dessem uma resposta a tudo que eles viveriam, a tudo que eles iam viver. Então nós vemos que não é uma coisa só do nosso tempo, a falta de fé ou a falta do acreditar. Mas nós somos convidados nesses dias a olhar para a vida desses homens, e o próprio Senhor Jesus, ele nos convida a acreditar, a crer naquilo que Deus está falando, a crer naquilo que Deus já falou de nós. Nós sabemos que na vida de Jesus muitas coisas vão parar. Você que canta, que louva, que você vai cantar no céu. Você vai cantar na presença de Deus. Seja nós subirmos ao céu ou Deus estabelecendo o céu na terra, vai ser na presença dele. Mas nós não vamos precisar ministrar mais a palavra, nós não vamos precisar mais pregar para os nossos irmãos. Por quê? Porque tudo que nós precisamos saber do Evangelho já vai estar dentro de nós. Por quê? Porque o Evangelho, perto dos ministérios, perto de algumas coisas que a própria igreja colocou em sua liturgia, a liturgia bíblica, ela é passageira até que Jesus retorne. Então, assim, a única coisa que não tem uma data de validade aqui, que nós podemos ver claramente, uma das coisas que não tem data de validade de forma nenhuma, é a questão da adoração. E em primeiro ainda eu vou te falar a palavra. A palavra, a Bíblia, quando ela diz que passarão céus e terra, mas a palavra permanecerá, você vai entender que essa palavra ela vai ficar guardada dentro dos filhos de Deus. Assim como ela um dia foi guardada dentro de Jesus. E Jesus, ele estava, a partir do momento que ele falava, ele transmitiu o evangelho, ele estava guardando dentro de nós. É por isso que nós somos conhecidos na Bíblia também, nós que cremos, somos conhecidos na Bíblia como o bom, não só o bom tesouro, mas o lugar, o bom depósito. A Bíblia fala sobre o bom depósito, nós somos conhecidos como um bom depósito de Cristo. Mas o que Cristo está depositando em nós nesses dias, o que ele depositou em mim e em você, ele depositou fé, ele depositou esperança, tudo a partir de uma palavra verdadeira. E a maior dificuldade que nós temos hoje como igreja, que nós temos hoje como povo, nós estamos hoje como filhos e como seres humanos que somos falhos, fracos, e é verdadeiramente acreditar naquilo que Deus falou de nós. Porque se nós tivéssemos na pele dos discípulos, muitas vezes nós iríamos agir como eles agiram. Eles estavam caminhando com Jesus, mas quando o medo vinha e quando a tribulação vinha, eles se esqueciam do que eles tinham ouvido e aquilo perturbava. E eles precisavam ser levados até um lugar de temor. Eles precisavam ser levados até um lugar onde a fé deles ia ser fortalecida para que eles continuassem, para que eles andassem na verdade. E eu posso dizer, nós seres humanos, nós que estamos escutando o evangelho hoje, esse evangelho, ele tem poder, e você sabe disso. Ele tem poder para transformar todas as coisas nas nossas vidas. Mas nós temos que fazer uma coisa que muitas vezes nós falamos que fazemos e não fazemos, porque não são esses os frutos que a nossa fé muitas vezes demonstra. Quando a Bíblia nos convida a crer, ela nos convida a acreditar verdadeiramente
que nós fomos chamados para poder fazer coisas maiores, para poder fazer coisas grandes, para poder pregar o evangelho. A ousadia de pregar o evangelho não é uma coisa que vem do homem, mas é uma coisa que vem de Deus e do Espírito. Agora, quando nós acreditamos nisso e nós lançamos essa rede, nós lançamos essa palavra sobre pessoas, nós temos que acreditar que essa palavra, sendo conduzida pelo Espírito Santo, ela vai ensinar essas pessoas a como viver uma vida plena em santidade, na presença de Deus. Só que eu posso dizer para você, e você pode, muitas vezes, você vai ouvir essa ministração e falar, pastor, o que o senhor está falando não tem coerência, porque eu acredito em tudo que Deus falou. Vou falar amém, glória a Deus, eu fico feliz de saber disso. Mas eu vou falar para você que muitas vezes que não tem essa certeza, irmão, é que uma pessoa que ela vive pro evangelho e ela crê no evangelho, ela não se sente derrotada. O apóstolo Paulo, quando estava indo com mais um discípulo, ele estava indo com o seu discípulo, às vezes eu falo que é Barnabé, ele estava indo com o seu discípulo, ele estava indo para um lugar adorar. A Bíblia fala que ele estava indo para um lugar adorar. E eles foram presos, eles levaram uma surra e eles ficaram encarcerados, né? Paulo e Silas, eles ficaram encarcerados no lugar. Eles, ali eu creio que, não sei se no escuro, mas depois de ter sido chicoteado, apanhou, homens que saíram de um lugar falando que ia para outro adorar. A Bíblia mostra em um momento em que aqueles homens eles começam a adorar ali dentro daquelas cadeias, dentro daquelas grades, aqueles homens começam a adorar. E isso mostra claramente que Paulo, como ele não conseguiu chegar ao lugar do objetivo, ele trouxe o objetivo ao lugar onde ele estava, ele transformou aquelas grades, ele transformou aquela cadeia no lugar da adoração. Agora você vê a fé que esse homem tinha. É uma fé que um homem pode ser conduzido a partir do momento da sua entrega. Então ele transformou a cadeia no lugar para onde ele estava indo. E muitas vezes nós achamos que nós somos incapazes de transformar uma luta em um lugar de adoração. Mas é isso que Deus quer ensinar para as nossas vidas, que nós fomos chamados para poder transformar o lugar de dor em um lugar de adoração. Nós fomos chamados para após ou para no momento da tribulação encontrar um lugar de paz, e nesse momento encontrar um lugar de adoração no coração de Deus e verdadeiramente fazer aquilo que fomos chamados para fazer, aquilo que nós colocamos, imputamos em nossos corações para fazer. E quando eu falo que muitas pessoas eu vejo que precisa acreditar no que Deus falou. A Bíblia ela tem um versículo que ela diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se for perguntar para a maioria dos filhos de Deus, dos cristãos, eles sabem de cor. Mas saber é uma coisa, agora o que isso interfere na minha vida é outra. Por quê? Porque a Bíblia, se a palavra de Deus ela fala, ela está determinando. Então é determinante para a minha vida que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então assim, o sentimento de ser falido, o sentimento de perda, o sentimento de não ser um vitorioso, ele não pode andar dentro de mim ou comigo. Por quê? Porque foi gerado pelo Espírito de Deus na minha vida, na nossa vida, uma fé que ela ativada, ela vai nos convencer dessa verdade do Evangelho que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, não adianta na sua igreja onde você congrega, você acreditar que o ano de 2021 pode ser melhor se lá eles fizerem uma campanha que será o ano da vitória, ou é o mês da vitória, o culto da vitória, sendo que você já é vitorioso. Agora, o porquê que nós sofremos muito? Porque verdadeiramente nós não acreditamos
daquilo que está escrito, porque se está escrito e eu acredito, eu não vou mais viver a minha vida como um perdedor, eu não vou mais andar como um perdedor, eu não vou me sentir como um perdedor, mas eu vou andar como alguém que é mais do que vencedor em Cristo Jesus, a nossa melhor e a nossa maior vitória. Então nós precisamos colocar a nossa fé naquilo que Deus tem falado de nós. E o que Deus tem falado de nós é aquilo que nós vamos viver com Ele. E quando nós acreditamos, a palavra, eu gosto de muito, assim, quando a Bíblia fala que nós colocamos a nossa fé naquilo, quando nós acreditamos, eu vejo que é semelhante à questão da fé, ela é ativada de uma forma, é como eu vejo aquela mulher que perdeu a dracma dentro de casa, é como se Deus ele desse a habilidade da gente colocar uma lâmpada acima da onde nós estamos, colocar uma lâmpada acima das nossas cabeças, no lugar mais alto da casa. E muitas vezes essa casa somos nós. E nós colocamos essa lâmpada sobre as nossas cabeças que representa um despertar, um clareamento. E essa lâmpada dentro da nossa mente, fazendo com que agora nós não enxergamos mais as coisas da sujeira, das trevas, mas nós enxergamos, nós vemos e andamos conforme a luz de Cristo. Nós vamos olhar para lugares dentro de nós, nós vamos olhar para nossa casa e nós vamos ver aquilo que tem que ser varrido, aquilo que tem que ser limpo. E você pode ver que aquela mulher, ela perdeu a dracma dentro de casa. A partir do momento que a luz foi colocada em cima, ela viu que tinha muita sujeira. Então a sujeira, ela só é revelada a partir do entendimento, da clareza, que é o entendimento que está sobre nós. E essa luz do evangelho, a clareza e o entendimento que fortalece e gera essa fé em mim, vai fazer com que eu e você venhamos olhar para nossa casa, pegar uma vassoura, olhar para o nosso interior, eu posso ser assim um pano, limpar aquele lugar, e a Bíblia vai falar que aquela mulher encontrou aquela dracma, aquela mulher é como se ela tivesse encontrado o tesouro. E esse tesouro, eu posso dizer, dentro de nós, representado por essa parábola, esse tesouro dentro dessa casa representa o lugar aonde a palavra de Deus ela está sendo guardada. Por quê? Porque essa palavra ela é mais valiosa, ela é mais poderosa do que qualquer joia que nós possamos imaginar. Porque essa palavra, ela também é o reino de Deus dentro de nós. Então, nesses dias, meus irmãos, minhas irmãs, eu convido você a despertar dentro do teu coração uma fé que venha fazer com que você resista aos dias maus. Uma fé que vai fazer com que, ainda que as ondas estejam batendo no teu barco, que o teu barco esteja balançando, ainda que teu barco esteja à deriva, e parecendo que o teu Senhor está dormindo, mas ele não está dormindo, ele não está tosquenejando, os olhos deles estão fitos em você. A única coisa que ele está esperando, minha e sua, é a nossa fé está sendo despertada nesses dias, para nós acreditarmos que não é o tamanho da onda, não é a força do vento que vai levar as nossas vidas, mas é o que nós estamos aprendendo nesses dias. Então, dias difíceis são dias de treinamento, dias de lição, de aprendizado, onde nós vamos verdadeiramente, essa fé que nós falamos, ela tem que ser ativada, porque essa fé vai fazer com que eu ande sobre tudo aquilo que é dificuldade na minha vida, nas nossas vidas. Amém? Então é isso que eu quis trazer para o seu coração. Aqueles homens, eles ficaram assustados, porque o barco estava sendo açoitado e viu ali Jesus dormindo, descansando. Só que mesmo quando ele descansa, o Pai que está no céu, ele está de olho em nós. E eu vejo que aquele Jesus é como se ele acordasse assim, ele não ficou desesperado pelo acontecimento. O que mais
eu posso dizer assim que mais na minha crença, o que mais deixou ele incomodado foi aqueles homens que andam com ele, escutam o que ele fala, não acreditaram de uma forma tal que eles viveriam um processo com Deus, que eles não se tranquilizaram. Jesus, ele de uma forma sutil, de uma forma tranquila, ele repreendeu os mares, ele repreendeu o vento e tudo cessou. Então Jesus, ele trouxe uma calmaria na vida de pessoas. Ele mostrou para pessoas que ele trouxe uma calmaria através daquilo que saiu da sua boca. Então é isso que é o recado de Deus nesse dia para o teu coração. Aquilo que saiu da boca de Deus para você e sobre você, isso vai fazer com que você sinta paz em meio à tempestade. Você veja a água, você veja o vento cessar. E agora você vai ser alimentado por aquilo que está dentro de você, porque você tem fé para se alimentar daquilo que Deus falou para você. Amém? Que Deus continue falando com você, que Deus continue falando comigo e esclarecendo esse evangelho dentro dos nossos corações nesses dias. Amém? Meus irmãos, leiam a Bíblia, faça a oração, como nós ensinávamos para as crianças, mas creia de todo o coração e principalmente no dia da dificuldade, não seja frouxo, porque tua fé será pouca, mas seja um perseverante no evangelho, seja um perseverante naquilo que Deus está falando, e todas as coisas já estão esclarecidas por Deus para ti. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar junto com você, por favor, aí na sua casa. Ore comigo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado por tudo quanto o Senhor tem falado aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu oro a ti por uma fé, Senhor, que venha fazer com que os teus filhos, mediante a todo sofrimento, luta e dor, venha crer, uma fé que nós venhamos crer de todo o nosso coração. Uma fé que nós venhamos ser trabalhados para que a verdade do teu evangelho seja transformadora sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nos dá uma fé, libera uma fé sobre a vida dos teus filhos que ouvem a tua palavra, que eles creiam em tudo que o Senhor disse, para que eles andem no que o Senhor está falando e para que eles vivam e sintam a verdade desse evangelho se tornando um com eles, e isso vai trazer aos teus filhos a certeza de que o Senhor os tornou vencedor, a certeza de que o Senhor tem um lugar melhor e maior, tem um lugar próspero em ti, tem um lugar de descanso em ti. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, obrigado pela nossa vida, obrigado pela vida da minha casa, pelos meus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.